Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo invada o seu coração. Estamos aqui para mais um vídeo da série O Fruto do Espírito e nós vamos falar sobre mais uma virtude que só o Espírito Santo pode nos ajudar a viver, a praticar, a colocar no nosso dia a dia com o nosso melhor amigo Espírito Santo. E essa virtude é a fidelidade, que nós vamos falar um pouquinho mais logo depois da vinheta. Fidelidade. O que é fidelidade? Quando nós pesquisamos no dicionário, essa palavra se trata de uma característica do que é fiel, daquele que demonstra zelo, respeito por alguém, lealdade. Um outro significado que o dicionário nos traz sobre fidelidade é uma constância nos compromissos assumidos por outrem. Então nós temos que entender que a fidelidade se trata em permanecer leal. Ser fiel é colocar a confiança em alguém e permanecer nessa constância. E quantas vezes nós somos inconstantes, não é verdade? Nós temos um pensamento, nós estamos cheios do Espírito Santo, mas nós nos deixamos levar pelas situações, pela correria do dia a dia, por projetos muitas vezes nossos, às vezes nem são projetos de Deus, ou às vezes são até projetos lícitos, mas que acabam tomando o primeiro lugar de Deus. E essa inconstância nos torna infiéis. Nós acabamos deixando a nossa lealdade para sermos leais àquilo que nós queremos, àquilo que a nossa carne quer. E isso nos mostra que todos os dias nós precisamos buscar o Espírito Santo. Todos os dias o Senhor deve ser o primeiro a qual nós acordamos e dizemos bom dia, Deus, bom dia, papai, bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, porque nós precisamos nos preencher do Espírito Santo todos os dias, e é só assim que nós podemos permanecer fiéis. A nossa carne quer coisas que o Espírito não quer, então se você quer permanecer fiel, você deve estar cheio de Deus. E falando sobre essa constância e inconstância, eu gostaria de contar um pouquinho da história de Pedro. Algo que me marcou muito quando eu estava lendo, nós estamos na célula falando sobre o livro de Atos. E na leitura bíblica diária, nós estamos lendo os evangelhos. Então eu consigo perceber dois Pedros distintos. Um Pedro que é cheio do Espírito Santo, que é aquele que aparece em Atos dos Apóstolos, e um Pedro que precisava ainda se converter. O próprio Jesus falou para ele, quando Pedro estava cheio de si ali, dizendo, ó Jesus, eu não te deixo, eu vou contigo até a prisão, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou, ô Pedro, Satanás pediu para você andar com a sua vida, mas eu roguei. Quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Jesus está falando, Pedro, mal sabe você que nem convertido você é. O que você está falando é da boca para fora. Pedro tinha boas intenções em estar com Jesus, em ajudar Jesus, em não largar Jesus. E nós, às vezes, temos a boa intenção. Mas se o Espírito Santo não estiver em nós, o que acontece conosco é a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Nós negamos Jesus. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer fiel. E Pedro não estava ainda cheio do Espírito Santo. Jesus já tinha falado com ele, Pedro, quando você se converter, o que significa que você ainda não é convertido, mas quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Agora eu te digo uma coisa, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes mesmo do galo cantar. E exatamente como aconteceu. Logo que Jesus foi pego ali, levaram ele para o pretório e Pedro ali se assentou ao redor de uma fogueira e chegou uma criada. E aquela criada chegou para Pedro e falou, mas você andava com ele, você andava com aquele que está preso, você andava com Jesus. E ele nega Jesus 3 vezes. A boa intenção de Pedro não foi suficiente para que ele permanecesse fiel. Mas aí nós vemos um Pedro, logo depois do Pentecoste, vamos adiantar um pouquinho aqui a história. Jesus, ele é assunto aos céus, o Espírito Santo vem sobre eles no dia de Pentecoste. Pedro, cheio de Deus, fala de Deus com tamanha ousadia. Uma multidão se converte e agora Pedro e João são levados ali na frente das autoridades, à frente da sinagoga, e eles têm que falar
com qual autoridade, com qual poder que aquele homem lá da Porta Formosa, se você nunca leu essa passagem, leia o livro de Atos, principalmente o capítulo 3, que vai falar sobre essa cura, a cura de um coxo à frente da Porta Formosa. Eles levam Pedro e João para frente da sinagoga, na frente de saduceus, na frente dos sumos sacerdotes, na frente do chefe, do capitão da sinagoga, na frente de todos os escribas e diante de todas as autoridades que podiam matar Pedro e João. Eles perguntam: o que vocês estão fazendo? Foi com o poder de quem que vocês curaram esse paralítico? E Pedro, cheio de Deus, ele não temia mais o homem, porque o Espírito Santo em nós, ele faz isso, ele faz com que o nosso temor esteja em Deus, ele faz com que nós não temamos aquele que pode tirar a nossa vida, mas nós tememos aquele que, além de tirar a nossa vida, pode lançar a nossa vida no inferno, que foi o que Jesus disse. Então Pedro, cheio de Deus, ele diz: nós fizemos isso, não foi por nós fizemos isso pelo Espírito daquele que vocês crucificaram, porque ele mesmo disse: a pedra que os construtores, ele ainda fala para eles, vós os construtores rejeitaram, a mesma pedra se tornou pedra de esquina, pedra angular. Meu Deus, Pedro não estava nem aí mais para as autoridades. Eu quero te lembrar que Pedro negou Jesus para uma simples criada, mas agora diante das autoridades ele permanece fiel. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Depois que Pedro fala isso, eles chegam para Pedro e falam assim, isso está em Atos no capítulo 4, verso 18. Chamaram Pedro e João e disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E a resposta deles foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir primeiro a voz do que a Deus. Traduzindo, versão Lorena Oliveira. Pensem vocês e cheguem vocês mesmos à conclusão. É melhor obedecer a Deus ou aos homens? Meu Deus, eles estavam tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que eles produziram a virtude da fidelidade. E ser fiel é permanecer constante, é permanecer leal. Nós precisamos permanecer leais ao nosso Deus, independente da circunstância. Apesar de vivermos em épocas de deserto, de pandemia, muitas pessoas sofrendo por causa da economia, mas nós permanecemos fiéis. E não é por causa das nossas boas intenções, porque as nossas boas intenções nos levam à obra da carne. E a obra da carne é sermos egoístas, que foi o que Pedro fez quando ele negou Jesus. Eu que não vou falar que eu estava com ele, porque vai que eles me prendem também. Vai que eu sou crucificado também. E naquele momento Pedro pensou só em si, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de morrer pelo Evangelho de Jesus, que foi o que Pedro fez no final da sua vida. Você quer produzir a virtude de fidelidade? Clame a Deus. Busque a Ele, busque o Espírito Santo em oração, em entrega, em renúncia, e você vai experimentar a profundidade de todas as virtudes que o Espírito Santo produz através de você, através da sua vida e na sua vida e para você. Deus é fiel. Quando nós falamos sobre todos os frutos, eu falei sobre como esse fruto está presente na natureza de Deus, e nosso Deus, ele é fiel. E eu vou falar de algumas passagens bíblicas que falam sobre a fidelidade de Deus. Salmos no capítulo 36, verso 5 diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Aleluia, o nosso Deus é fiel e ele sempre permanecerá fiel. Nosso Deus não é inconstante, ele não é mutável, mas ele é imutável. Ele não muda a despeito das circunstâncias, ele não se torna infiel, ele não se torna injusto, ele simplesmente é Deus. Ele é amor. Ele é fidelidade. Na segunda carta para Timóteo, Paulo fala o seguinte, no capítulo 2, verso 11. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel.
Fidelidade também, principalmente quando nós pegamos a etimologia da palavra no grego, quando a gente vê ela em inglês, a construção da palavra fidelidade em inglês, que é faithfulness. Se eu fosse falar, se eu fosse traduzir de uma forma literal, eu poderia falar que é a característica de alguém que é cheio de fé. Então a fidelidade, ela anda muito junto com a fé, porque aquele que é fiel, aquele que produz o fruto da fidelidade, é uma pessoa que tem fé, que tem confiança em Deus. E é isso que nos faz, que nos permite ser constante, mesmo quando as circunstâncias elas nos dizem para não sermos constantes, né? Lembrando de Sadraque, Mesaque e Abednego novamente, eles foram fiéis porque eles tinham confiança em Deus. Eles sabiam no Deus que eles criam, não apenas que Deus poderia livrá-lo da fornalha, mas mesmo se Deus não os livrasse, eles permaneciam com fé. Porque eles sabiam que a vida deles não se resumia a isso que nós estamos vivendo, essa média de 70, 80 anos que nós vivemos, mas de uma vida eterna nele, se nós formos fiéis. Então nós temos que entender que permanecer fiel é uma característica de alguém que confia em Deus, que mesmo a despeito de todas as circunstâncias, permanece fazendo e cumprindo a vontade dele. Eu quero te convidar a orar para que o Espírito Santo te ajude a permanecer fiel. Quantas vezes nós acordamos cheios de boas intenções e nós dizemos: hoje eu vou ser uma mulher sábia, um homem de Deus, hoje eu vou orar mais, e aí no decorrer do dia, tudo que a gente quis com as nossas boas intenções ficou para trás. Eu quero te convidar a orar para que o Espírito produza em você fidelidade. Quando você for tentado, né, e nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, cada um de nós é tentado naquilo que realmente o nosso inimigo sabe, né, nas nossas fraquezas. E quando você for posto à prova, que o Espírito Santo te ajude a permanecer fiel e a fazer a vontade de Deus para a sua vida. Então, se tem uma tarefa para essa semana, eu diria que a tarefa é: faça um propósito durante esses próximos 7 dias, até o próximo dia que eu vou postar o próximo vídeo. Faça um propósito de estar orando a respeito disso, para que você pratique a fidelidade. Coloque um horário, sabe? Coloque no seu coração: olha, todos os dias eu vou orar para fidelidade às 2 horas da tarde ou às 3 horas da madrugada, não sei, mas faça alguma coisa por ele. Eu sei que o evangelho não é sobre aquilo que nós podemos fazer, porque nós recebemos de graça, nós recebemos como um favor imerecido, mas mostre para ele que você quer, mostre para Deus a sua entrega, a sua renúncia, mostre que você quer ser fiel. Então faça um propósito de oração nos próximos 7 dias, orando num horário específico para poder já irmos praticando a fidelidade, independente da situação, né? Independente se o dia tá corrido ou não, independente se a minha agenda permite ou não, essa hora vai ser para eu pedir ao Espírito Santo que me encha de fidelidade, para que eu permaneça. Gente, a promessa é sempre para aquele que permanece. Eu gosto sempre de me lembrar do povo de Israel, que tinha a promessa da terra prometida, mas que de toda uma geração, só Josué e Calebe que permaneceram, que se posicionaram, que foram leais, que foram fiéis, e só eles puderam entrar em Canaã. A mesma coisa nós vemos Jesus falar para nós, não apenas no livro de Apocalipse, o Jesus revelado a João, mas o próprio Jesus como homem falando: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E o Jesus de Apocalipse falando: aquele que perseverar até o fim, aquele que até a morte continuar assim, fiel, esse receberá a coroa da vida. E que nós possamos cumprir a palavra de Jesus em nós e permanecermos fiéis. Que Deus abençoe o seu dia grandiosamente, que essa semana seja cheia do Espírito e nós nos encontramos na semana que vem com mais uma virtude do fruto do Espírito Santo. Deus abençoe.